Há pouco, o Rafael Tebas trazia informações sobre eventos que vão ocorrer hoje em Brasília, por ocasião dos 2 anos daqueles ataques aos poderes da República em janeiro de 23. Esse é o assunto de hoje aqui do Diego Amorim, né, Diego? É isso, Nonato. Tanta coisa para a gente falar desse 8 de janeiro de 2023, passados 2 anos daquele fatídico domingo à tarde que balançou o país e, enfim, provocou tanta revolta, tanta indignação, mudou tanta coisa, né, de lá para cá. Ontem a Ariane Bittencourt, inclusive, nossa repórter e âncora aqui em Brasília, recuperou o nosso jornal local aqui de Brasília do dia 9 de janeiro de 2023, um dia depois dos ataques, portanto, aqui na Esplanada, e foi interessante ver como eu e ela estávamos muito, mas muito pistola no ar, sabe? A gente costuma dizer aqui que o nosso jornalismo da Nova Brasil busca essa credibilidade sempre, a informação, mas com leveza, mas em alguns momentos não dá. No dia 9 de janeiro, a gente faltou subir na mesa aqui do estúdio e berrar mesmo de indignação diante daquilo que ainda estava no calor dos acontecimentos, passadas ali somente algumas horas do dia 8 de janeiro de 2023. Para hoje, Nonato, Michele e ouvinte, 2 anos depois, eu separei aqui alguns pontos que ainda me chamam a atenção. O primeiro é o de que a gente precisa começar por aqui, não tem como começar por outro lugar quando a gente vai falar de 8 de janeiro de 2023. Não há qualquer margem, mas não é assim, não é um pouquinho de margem, não há qualquer margem, qualquer brecha para algo que não seja a condenação completa do que aconteceu naquele dia. Esta semana, inclusive, saiu aí uma pesquisa Quest falando de 86% dos brasileiros reprovam o 8 de janeiro de 2023 e todo mundo noticiando, 86%. Para mim, o espanto deveria ser 14% dos brasileiros não reprovam o 8 de janeiro de 2023, que é gente pra caramba, 14% numa pesquisa. Por que não 100%? Então, a primeira coisa a ser dita é: não existe qualquer margem, não existe qualquer justificativa ideológica. O 8 de janeiro de 2023, ele é condenável sob qualquer aspecto, sob qualquer ótica, sob qualquer visão política partidária, sob qualquer visão de mundo. Nada, absolutamente nada pode apaziguar 1 milímetro que seja do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, Nonato, Michele e ouvinte. Não dá, não se trata de direita, esquerda, não se trata de vandalismo. Eu até disse isso aqui no dia 9 de janeiro de 2023. Vandalismo é se eu descer aqui agora e tacar uma pedrinha num poste aqui de Brasília. Isso é vandalismo. E aquilo que aconteceu não foi vandalismo, foi um ataque antidemocrático, foi uma destruição em massa das sedes dos 3 poderes da República, o que aumenta muito mais o poder de tudo isso, e os desenrolares das investigações de lá para cá nos confirmam essa convicção de que não se tratou de um simples vandalismo, de que não se tratou de uma simples invasão da sede dos 3 poderes. A segunda questão, Nonato, Michele, é que passados 2 anos, isso no início ali de 2023, pouco depois do que aconteceu naquele domingo, a gente ainda ficava tentando entender, né, como que isso aconteceu, mas quem permitiu, quem não permitiu. Para nominar, é preciso que as investigações continuem avançando, e o Supremo Tribunal Federal está fazendo a parte dele em relação a isso. Mas há um fato aqui para a gente constatar também 2 anos depois. Muita gente, não foi uma ou duas pessoas, muita gente permitiu que o 8 de janeiro de 2023 acontecesse. Isso precisa ficar muito claro na cabeça de todos nós, para que isso não se repita. Se foi Polícia Federal, se foi GSI, se foi Polícia Militar da época aqui no Distrito Federal, não importa. Isso aí, repito, quem vai nominar serão os investigadores. Eu sou jornalista. O que eu posso dizer com convicção é de que é impossível acontecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 sem que, destaco, muita gente tenha permitido que acontecesse. Michele, Nonato, para quem vive aqui em Brasília, sabe que o setor militar urbano, onde aquele acampamento foi erguido e ficou ali durante semanas e meses, instalado em frente ao quartel-general do Exército, sabe o tamanho da segurança naquele lugar.
Eu cresci aqui em Brasília e eu me lembro adolescente, jovem, saindo de festas aqui em Brasília com amigos de infância e a gente ia para o setor militar urbano porque tem uma concha acústica, a gente ficava embaixo da concha acústica falando alguma coisa, cantando alguma coisa, só para ecoar, sabe? Coisa de jovem. Passava 2 minutos, chegavam uns 5 soldados pedindo para a gente sair dali e ir embora. Ninguém ergue uma barraca no setor militar urbano em frente ao quartel-general do Exército sem que haja a completa conivência dos militares diante dessa situação. Ninguém desce a esplanada dos ministérios, Michele Nonato, sem que alguém veja. Ninguém desce. É no centro da cidade, é no meio da cidade. Ninguém desce uma multidão na esplanada dos ministérios depois de meses dizendo que o Lula não ia subir a rampa, que alguma coisa ia acontecer em 72 horas, que as urnas tinham sido fraudadas. Ninguém desce a esplanada para soltar balões brancos e pombas brancas e rezar o texto de mãos dadas ao redor do Congresso Nacional. Aquela multidão estava descendo a esplanada dos ministérios para fazer exatamente o que eles fizeram. Então, esse é um segundo ponto. Terceiro e penúltimo, Michele Nonato, a tristeza que me dá, pessoalmente mesmo, me permito aqui partilhar uma tristeza, já que a gente está na quarta-feira, a voz que vem do coração, a tristeza que me dá, e é de verdade mesmo, não é ironia não, constatar a massa de manobra política. Isso não é uma exclusividade da direita, isso não é uma exclusividade do bolsonarismo. Muitas e muitas vezes na história a gente vê gente comum sendo arrastada por ideologias e por pensamentos, não consigo nem adjetivar, mas pensamentos às vezes malucos mesmo. Muita gente que estava ali naquele 8 de janeiro, Michele Nonato, enquanto Jair Bolsonaro estava muito bem situado lá nos Estados Unidos, sentadinho no sofá dele, mexendo no celular, muita gente como a gente, de verdade, gente que tinha família, que tem família e que perdeu o casamento, destruiu a família, foi preso, está impedido de ver filho e ver filha, porque achava que ia mudar o Brasil, porque achava que invadir os prédios públicos, quebrar tudo, estraçalhar tudo, ia fazer com que o Lula não fosse mais presidente, ia mudar o resultado das eleições. Muita gente que estava ali acreditava nisso, acreditava que estava provocando uma grande revolução. Isso me dói. Isso me dói. Quando eu vejo as histórias e a gente tem que ler tudo, é jornalista fazendo ali a sua análise, o seu juízo de valor, tem muita gente ali que teve a vida completamente destruída porque se deixou levar por massa de manobra de uma visão completamente deturpada e puramente ideológica. E para finalizar, Michele Nonato, repito que há muito que ser dito sobre esses 2 anos do 8 de janeiro, mas entre tantas coisas também que me entristecem e que me indignam como cidadão, como morador aqui de Brasília, como alguém que acompanha a cena política do país há algum tempo, é constatar também que o 8 de janeiro de 2023, ele acabou, pelo menos no curto prazo, por um bom tempo ainda, matando algo que é valioso na democracia que a gente tanto diz, Michele Nonato, que é o povo nas ruas. A democracia passa pela presença do povo nas ruas. Uma sociedade onde o povo não está nas ruas é uma ditadura, onde se tenta ir às ruas e se é oprimido por isso. Em uma democracia, o povo tem o direito e a liberdade de ir para as ruas, protestar, levantar suas faixas, suas bandeiras, fazer gritos de guerra, pressionar os poderosos. Isso é parte da democracia. E o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 simplesmente deu um tiro nessa característica da democracia. Vai demorar muito para que a gente possa ver o povo nas ruas livremente, como deve ser, protestando sobre algum fato, tentando impedir a aprovação de algum projeto que não tem nada a ver e que fará mal à nossa sociedade, reivindicando os seus direitos. O 8 de janeiro de 2023 colocou todo mundo nesse medo, nessa tensão. E é isso que os poderosos mais querem. Que não tenha ninguém nas ruas para protestar, que não tenha ninguém nas ruas para pressionar. E aqui eu não estou falando de governo Lula ou de governo Bolsonaro, não. Todo poderoso e todo político precisa ser pressionado pela população numa democracia sadia. Isso faz parte da democracia. E repito, infelizmente, o 8 de janeiro, com aquela loucura
criminosa, não apenas uma loucura, que isso também eu acho, era um bando de louco. Não, não era um bando de louco. Era um bando de louco, você pode chamar um bando de louco, mas era um bando de criminoso, de gente que depredou e que tinha uma intenção por trás, uma intenção antidemocrática por trás. Tudo isso fez com que a gente vivesse esses momentos de tensão que a gente ainda está vivendo, Michele Nonato, e eu não sei quando a gente vai voltar a ver as ruas da Esplanada dos Ministérios, do país inteiro, novamente tomadas por uma população que vai protestar de maneira pacífica, de maneira sadia e de maneira democrática. Isso é uma coisa que eu ainda vou carregar por um bom tempo de lamento e de indignação, nesse bojo tão grande de lamentos e de indignações em relação ao 8 de janeiro de 2023, Michele Nonato. É isso. Diego Amorim, doutora Luciana mandou mensagem aqui falando: você orgulha a classe jornalista com sua imparcialidade e discernimento, disse aqui a nossa ouvinte. Muito bem, a Geise também falou, mas essa aqui acho que eu não vou falar para ele não, que ele vai ficar se achando muito, né? Melhor não. Você é um jornalista perfeito, disse a Geise aqui. E é isso, assim, ouçam com ouvidos de ouvir. Obviamente que tem ouvintes também falando, sempre tem que cair na questão do Bolsonaro, e aí eu vou até ler também para não falar aqui. O Isaac falando, esse repórter roda, mas tem que falar do Bolsonaro. Por que não fala mal do atual governo, que está fazendo um mau governo? Porque a pauta não é essa, não é a atuação do atual governo. Eu estou falando do 8 de janeiro, exatamente. Exatamente. A pauta é o 8 de janeiro. Então, a gente agradece a participação de todo mundo. Continuem mandando mensagem. Obrigada por essa bela análise. Valeu, Diego. Até amanhã, gente.